Bom dia, aqui é o Guilherme Botelho do jornal Ifo na Ifro e hoje apresentaremos para vocês um documentário sobre o aborto, com nossa repórter Alice Araújo. É com você, Alice! Opa, bom dia, cara. Estamos aqui diretamente do Instituto Federal de Rondônia para entrevistar as pessoas sobre o assunto da legalização do aborto. Então, senhora Jandira, qual a sua opinião sobre a legalização do aborto? Então, minha filha, eu sou crente e aos olhos do Pai isso é pecado. Por quê? Vida importa. Deus quer assim, então vai ser assim. Não matarás, ele disse, todo aquele que ferir mortalmente o homem será morto. E tá na Bíblia, e é verdade. Então essa foi a opinião da senhora Jandira. Continuamos aqui a entrevista, agora vamos entrevistar a professora Aline. Ela é professora aqui no Instituto e ela dá aula de inglês. Professora, qual a sua opinião sobre o aborto? Bom, eu acho que o aborto é uma decisão muito delicada para todas as mulheres que precisam passar por isso. Eu acredito que é muito difícil sempre, né? Eu conheço pessoas que já precisaram passar por isso e foi sempre uma decisão muito difícil. E muito diferente do que a gente costuma enxergar por aí nas mídias, em nenhum dos casos que eu acompanhei, a pessoa foi simplesmente irresponsável e resolveu abortar por irresponsabilidade, né? Na verdade, a gente sabe que os métodos contraceptivos são falhos e a gente sabe também que existe uma questão de relacionamento de poder entre o homem e a mulher. Muitas vezes as mulheres elas não usam o preservativo porque o homem não quer e elas acabam se submetendo a esse tipo de coisa e a responsabilidade acaba caindo toda sobre a mulher, né? Os homens, eles às vezes ignoram que têm filhos, eles sequer assumem que têm filhos, não registram os filhos e esse aborto é legalizado, né? Mas o aborto feminino é sempre alvo de muita coisa difícil, é sempre alvo de, né? O pessoal aponta, o pessoal sempre questiona. Sem contar que nós temos sim uma legislação que autoriza o aborto no Brasil, né? Que é no caso de estupro, e o estupro ele precisa ser comentado quando o assunto for aborto, porque em jovens, em pessoas de menor idade, mais de 70% dos casos, quando acontece a gravidez ou, né, provinda de estupro, o estupro ele é realizado em 70% dos casos, por pessoas da própria família. E quando a mulher é menor de idade, quando a menina é menor de idade, ela precisa de autorização da família para realizar o aborto. Aí imagina você precisar da autorização do seu estuprador para você abortar. Imagina, né? E essa autorização muitas vezes não vem. E sem contar que a nossa equipe médica, a nossa equipe de enfermagem, a nossa equipe de saúde, ela não é preparada para receber essas pessoas, porque as meninas que estão indo abortar por direito, por terem sido estupradas, elas geralmente são maltratadas, elas geralmente são rechaçadas, né? Quando elas estão sendo atendidas nas situações de saúde, né? Nas casas de saúde, como se elas fossem as únicas responsáveis por isso, quando na verdade elas não são. Bem, essa foi a opinião da professora Aline sobre a questão do aborto e a legalização do aborto. Bem, a opinião da senhora foi muito maravilhosa, obrigada por dar essa entrevista pra gente. Foi isso então, é com você, claro. Bom, continuando aqui nossa entrevista, fique agora com o Dr. Robert, falando sobre o método do aborto. Bom dia, doutor. Eu sou o repórter Fabian e hoje eu vou fazer umas perguntas para você sobre a questão do aborto. Doutor, o que seria o aborto? Então, aborto é a interrupção de uma gravidez onde ocorre a remoção de um feto ou embrião, antes de este ter a capacidade de sobreviver fora do útero. O aborto não causa nenhum sintoma no corpo da mulher? É normal para a mãe sentir enjoos após realizar um aborto, mas eu lhes garanto que a maneira que o aborto é realizado nos Estados Unidos não traz nenhuma consequência para a mãe. Mas esse aborto não seria doloroso para o feto? Não mesmo. Um feto não sente dor até suas 24 semanas de vida, ou seja, é indolor para ele. Ok, doutor, muito obrigado. Agora nós ficaremos com o comercial e logo retornaremos para o nosso jornal. Obrigado pela atenção. Eu juro por Apolo e tomo por testemunhas todos os deuses cumprir a promessa que se segue. Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, sobre aquilo que vir ou ouvir respeitante a vida dos doentes, no exercício da minha profissão ou fora dela, eu conservarei inteiramente secreto.
Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento. Nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei droga mortífera, nem aconselharei. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher substância abortiva. Se eu cumprir esse juramento, que me seja dado gozar da vida e da minha profissão. Se eu dele me afastar, o contrário aconteça.